Bom dia, que bom estarmos juntos nesse tempo no qual estaremos estudando a palavra de Deus. O tema de hoje será mordomia cristã como generosidade. A palavra generosidade, ela significa mais ou menos a virtude de alguém deixar os seus interesses para realizar os interesses dos outros. Então, nós iremos ver o primeiro caso, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, em que a Bíblia faz a narrativa de uma mulher no qual ela chama Eliseu era um profeta, e oferece alimento, almoço, janta para Eliseu. Eliseu, a princípio, não aceita, mas ele acaba aceitando. E toda vez que Eliseu passava ali, por aquele local, essa mulher, e a Bíblia chama ela de sunamita, oferece alimento e Eliseu passa a comer aquela comida. Interessante que a gente aprende com generosidade, que ela, a partir daquele momento, não oferece mais só a comida, mas ela conversa com seu marido e constrói um quartinho, e ali ela coloca uma cama, uma mesa e uma cadeira e algo para iluminar aquele lugar para Eliseu poder estudar. Então, a generosidade é isso, é o fundamento no qual você deixa os seus interesses para poder ajudar nos interesses dos outros. Então, ela dá comida, ela dá um local, constrói um local onde hospedaria Eliseu. E tudo isso por quê? Porque a Bíblia diz que ela disse assim: aí vai um homem de Deus. Aí vai um homem de Deus. Então, nós vamos ver hoje que as pessoas de Deus, elas precisam receber essa generosidade, como também dar essa generosidade, que é um fator muito importante. E a palavra de Deus, ela basicamente nos ensina o grande desafio à generosidade é deixar de olhar para o que é meu e passar a olhar a necessidade do outro, à luz do ensinamento de Jesus Cristo. Então esse é o grande desafio nosso, a gente deixar de parar de olhar para o que é meu e começar a olhar para as necessidades dos outros. Aqui em Ageu tem uma passagem muito interessante. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Naquele período, os judeus estavam morando em casas luxuosas. Acaso é tempo de vocês fazerem isso, e morar em casa de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Então a palavra de Deus diz o seguinte: os judeus estavam morando em casas luxuosas enquanto a casa de Deus estava sendo o quê? Destruída. Então a generosidade de nós como povo de Deus é olhar também para a casa de Deus, Então eles aqui só estavam olhando para as suas casas cada vez mais luxuosas, cada vez mais luxuosas, mas não estavam nem aí para a casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem olhado para a casa de Deus, ou tão somente tem se preocupado com o luxo da sua casa? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. É isso que acontece. Quem não olha para a casa de Deus vai plantar muito, mas vai acabar colhendo pouco, Então, vocês comem, mas não se fartam. Olha só, come, mas não se enche, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Bebem, uma grande quantidade de suco líquido, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Até roupa, Ou seja, não havia roupa que saciava, os judeus. Por quê? Porque olhavam só para si e não tinha generosidade para a casa
de Deus. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Ou seja, eles recebiam o dinheiro, mas era como se fosse numa bolsa furada. O dinheiro o quê? Caía no chão, né? O dinheiro corria como rios, rio abaixo. Quem sabe está acontecendo isso com você? Você tem colocado roupas, você tem trabalhado, você tem enchido sacola, colocado dinheiro no banco, mas esse dinheiro tem desaparecido, sabe, com uma sacola furada. Por quê? Porque está pensando somente em si, somente no luxo da sua casa, somente nas suas vestes, e não tem pensado com generosidade nas coisas de Deus. E a palavra, né, a gente vai continuar aqui estudando sobre esse assunto, e uma coisa interessante é que a generosidade, ela não depende da quantidade. A gente acha, né, para ser generoso tem que ter muito dinheiro, né? Eu não sou generoso porque, né, eu não ganho igual ao cara mais rico do Brasil, a pessoa mais rica do mundo. Não, vamos lá em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Tem uma passagem muito interessante, que você até conhece, né? Que diz assim, Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que estava sobrando, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então percebam, né, que generosidade é o que? É a virtude, né? A virtude de tornar possível os interesses dos outros, abrindo mão dos seus próprios interesses. Essa viúva fez isso. Jesus ficou observando que os ricos davam, né, uma rica contribuição. Porém, aquela viúva, ela deu pouco. Mas, na verdade, ela acabou dando até mais do que os ricos, porque ela deu tudo do que tinha. Tudo do que tinha. E você? Eu, né? Como está a nossa generosidade? Como está o aspecto da generosidade? Não é? Eu estava indo ali, passando pela Ponte Nova, eu vi um rapaz e eu percebi que alguma coisa tinha acontecido com a moto dele, e naquele momento eu parei a minha moto, eu estava de moto, eu acho, e perguntei o que ele tinha acontecido. Eu nunca tinha conversado com ele. Ele falou que acabou a gasolina. Aí eu falei: fica aí que eu vou resolver isso para você. Aí ele falou: não precisa não. Eu falei: não, deixa que eu vou resolver para você. Aí eu fui no posto, consegui a gasolina, trouxe, colocou a gasolina na moto. Ele olhou na minha cara, falou: obrigado. Depois de muito tempo, eu passei perto dele na rua, ele parou, olhou na minha cara e disse assim: eu reconheço você. Eu olhei para ele assim, ele falou: foi você que me ajudou naquele dia, né, onde eu precisei de ajuda. Sabe? E aquilo ali me alegrou o coração, porque eu fiz de coração, né? Não esperava nem isso, esse respaldo. Mas ele reconheceu isso. Ele reconheceu o quê? Esse gesto de generosidade, porque a generosidade, ela não está baseada tão somente no valor monetário, né? Não, mas em gesto também de amor, né? Em gestos de carinho, em gestos físicos também. Uma coisa que nós temos que entender, o apóstolo Paulo adverte, né, em Timóteo: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Mas também ele chama atenção onde está em Mateus capítulo 23, né, no versículo 8, a Bíblia diz assim: a ninguém chamei de mestre, né,
porque todos vós sois irmãos. Então ele também, ele acredita a igreja como um grupo de irmãos, né? E por sermos ali, aqui na igreja como um grupo de irmãos, nós temos que também nos tratarmos com generosidade, ou seja, nos ajudarmos mutuamente, né? Você tem o fator irmão sangue, mas você também tem o fator irmão comprado pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que ele diz: não a ninguém chamei mestre, porque só há um mestre, e vocês são todos irmãos. Concluindo, podemos nos enxergar como uma família que, por sua vez, requer de nós cuidado uns com os outros no exercício da generosidade. Pois bem, como tem sido o seu cuidado para com os seus parentes nesse tempo de escassez e crise? Devemos nos perguntar se frequentemente nós temos expressado o amor de Deus em nossa família e igreja. Eu lembro, né, que a Bíblia nos diz aqui, em 1 Crônica, né, no capítulo 29, nos fala da passagem de Davi, né, de Davi que ele, na construção do templo, né, isso aí, 1 Crônica 29, ele na construção do templo, ele separa ali muito ouro, né, e prata, né, porque as pessoas estavam ali paradas, estavam sem ação, e começa por ele essa construção do templo, né? Ele que deu ali o pontapé inicial. As pessoas estavam olhando, né? Vai construir mesmo, né? É uma verdade isso. Então ele juntou muito ouro, muita prata, né? E a Bíblia diz que quando ele fez isso, posteriormente, os oficiais, né, também se juntaram e começaram a arrecadar uma grande porção de ouro também, né? Uma grande porção de prata também. E a terceira camada, que era o povo, viu essas ações, ou seja, viu o que Davi fez, né? Viu o que os oficiais fizeram, e o povo que ficou ali olhando também fez a mesma coisa. Onde eu quero chegar? Davi foi o exemplo de generosidade. Então, Davi foi o espelho de generosidade. E os oficiais seguiram Davi, e o povo ficou observando aquilo e seguiu também Davi. Onde eu quero chegar? Você precisa ser um espelho de generosidade, para que os seus filhos te sigam, para que a igreja veja você como um espelho de generosidade e te siga, né? E te siga. Eu lembro quando a minha avó ainda era viva, e lá em casa tinha um muro, e nesse muro, do outro lado, tinha uma amiga, né, da minha avó, que chamava Tiana, e a minha avó fazia ali uma papa e me dava na mão. E eu ia, colocava essa papa no muro, né, e a Tiana de lá para cá, né, fazia um angu, colocava no muro, aí eu pegava o angu e a Tiana pegava a papa. Ou seja, elas estavam sempre trocando algo, né? Estavam sempre trocando algo. E isso me chamou a atenção, desse gesto amigável entre elas e de generosidade. E isso eu cresci, né, dentro desse processo, pensando muito sobre isso. Eu pensei muito, né, em falar em relação a tudo isso, mas nós temos que entender que em Atos o apóstolo Paulo diz: ok, eu trabalhei forte para que eu pudesse ajudar os necessitados, sabe? Para que eu fosse generoso. Aí, se você estiver aqui me ouvindo, né, me vendo, né, e nesse exato momento você vai dizer: eu estou desempregado, né? Nesse exato momento você vai dizer: a coisa está apertada lá em casa, sabe? Não está sobrando nada. Mas o apóstolo Paulo,
né, em Atos, né, Atos capítulo 20, em versículo 35, vamos lá, o 34, melhor, 34. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, não tem preguiça comigo não, porque essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e também a dos meus companheiros. O apóstolo Paulo era extremamente generoso e por isso que ele diz, eu sei ter muito, mas também sei ter pouco também. Então essas minhas mãos supriram as necessidades minhas como a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz assim, em tudo o que fiz, né, fiz mediante trabalho árduo, com o objetivo de ajudar os outros. Meu irmão, perdemos isso. O evangelho perdeu essa conotação, essa virtude de abrir mão dos seus interesses para poder abençoar vidas. Que versículo maravilhoso! Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo disse assim, não foi na moleza não foi naquilo que estava sobrando não, nada disso não, foi no trabalho árduo, sabe, no trabalho árduo que eu fiz, que eu trabalhei para ajudar os fracos, os que estavam passando necessidades, para que eu pudesse ter gestos de generosidade. E se você quiser ter gestos de generosidade, não vai ser fácil. Já vou te avisando, vai ser trabalho árduo, mas vale a pena, sabe? Vale a pena. Como aquele homem passou perto de mim, olhou na minha cara e disse, foi você que me ajudou com gestos de generosidade, sabe? Meu coração se alegrou porque eu nem lembrava mais disso. Então, amados, nós temos que entender, tudo o que eu fiz foi mediante trabalho árduo e devemos ajudar os fracos, sabe? Eu queria compartilhar assim, eu não quero compartilhar para minha honra e glória, tá, queridos? Mas foi mediante trabalho árduo, mas foi mediante Deus, primeiro Deus, tá bom? Eu não quero compartilhar para minha honra e glória, mas algumas pessoas sabem, quando eu fui contratado para ir para o Japão, e naquele período, né, Deus colocou no meu coração, né, diante do trabalho árduo, né, dos treinamentos de futebol, né, e até machucadura, que a gente machuca muito, né, diante de tudo isso, né, contusões, mas principalmente por causa de Deus, Deus colocou no meu coração de doar um ônibus para a Igreja Batista Bacaxiri. E Deus também colocou no meu coração de doar uma Kombi. E também Deus colocou no meu coração de doar um batistério para a Igreja Batista do Bacaxiri. Só que eu estava no Japão. Eu não vi nada disso. Eu apenas doei a parte financeira e eles lá em Curitiba compraram o ônibus, compraram a Kombi, compraram o batistério. Eu toquei a vida, né? E para mim foi um gesto de generosidade, mas mais do que isso, foi Deus, né, que proveu o sustento e deu a possibilidade de estar lá. Eu não tive virtude nenhuma. Só que eles montaram no ônibus um consultório, né, e ficou sendo um ônibus missionário. E quando eu cheguei em Curitiba, ou de passagem, e aí me levaram para conhecer o ônibus. Irmãos, eu chorava tanto, sabe? Eu chorava tanto porque o ônibus estava lá, sabe? A parte odontológica, e ali cortar cabelo, usar o ônibus para aconselhamento, sabe? E passaram-se muitos anos. Aí estivemos em Curitiba agora, tem 2, 3 anos,
Aí estavam vendo televisão, quando vê, adivinha quem que aparece na televisão? O ônibus. O ônibus fazendo trabalho social, com dentista, com corta-cabelo, vendendo doce, vendendo salgado, fazendo uma série de coisas, uma multidão, passando na televisão. E aí eu começando a catar, tá o ônibus ali, né, que você doou. Depois de 15 anos, 20 anos, passou na televisão. E eu sentado, eu não sou de ver televisão, irmãos. Eu sentado vendo aquilo, sabe o que Deus falou no meu coração naquele momento? Tem 20 anos que você doou esse ônibus, mas esse ônibus está viajando no interior do Paraná e até hoje está salvando vidas. Olha a multidão que está aí, ó. Olha a multidão que está. Então, o gesto de generosidade, ele vai se espalhar. Ele vai cada vez mais avançar. Sabe, ali eu me emocionei, sabe? Minha esposa ainda falou, vamos lá. Eu falei, não, sabe, a gente conversando assim, vamos, não vamos, não, sabe? E os jovens fazem trabalho missionário, né, com ônibus, né? Uma vez por ano, os jovens da Igreja Batista Bacaxiri, né, vão fazer trabalho missionários, né? Então, o ônibus está lá, glória a Deus. Quantas pessoas aceitaram Jesus? Quantas pessoas? Ele para numa cidade, sabe? E ali faz atendimento, tem uma equipe que faz o evangelismo, uma equipe que faz tratamento odontológico, a equipe que corta cabelo, a equipe que dá alimento. Os jovens saem pela cidade, louvado seja Deus, sabe? Mas tudo isso por Deus. Como o apóstolo Paulo diz aqui, como ele diz, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a maior felicidade em dar do que em receber. A gente experimenta isso. Você já experimentou isso? A maior felicidade em dar do que receber? Faça essa pergunta em seu coração. Você já experimentou isso? Não é tão bom? Não é? Aí eu termino, sabe? Orando para que, né, a gente possa entender que generosidade é a virtude de deixar os seus próprios interesses para tornar possível a realização dos interesses alheios. Amém? Deus tem um propósito para a tua vida. Agora, preste atenção. Você tem que ser generoso aí, ó, com o pessoal da sua casa. Você tem que ser generoso aí, ó, com o pessoal da igreja. Lembra lá em Ageu? Ageu estava com a casa toda luxuosa, né? Casa toda luxuosa. Ageu chega, né? O pessoal chega e diz, ó, a casa de vocês estão todas luxuosas, mas como é que está o templo? Não é? Por isso que, não é? Às vezes, você está lutando, está trabalhando, e o dinheiro está vazando pela mão. Por quê? Porque você está esquecendo da casa de Deus, do sustento da casa de Deus. Pense bem nisso, com todo amor eu falo isso com você, tá bom, querido? Então, e também não se esqueça, o apóstolo Paulo diz, trabalhei, sabe, com toda a força, mediante toda a força, para ajudar os fracos. Tá bom? Vamos viver essa experiência de generosidade. É o que Deus espera. Você com a sua família, você com a sua igreja e você com seus irmãos amados. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai querido, por essa manhã, Senhor. E oramos para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Oramos, Senhor, porque quando somos crianças, nós temos uma educação um pouco complexa ao fato de segurar uma bola de futebol e não querer repartir essa bola de futebol com os outros. O fato de segurar uma boneca e querer pentear o cabelo da boneca, trocar a roupa de uma boneca e não deixar a amiguinha ou a irmã brincar com essa boneca. Ó Pai,
Porque desde criança a gente já é egoísta, já tem essa tendência. Mas ajude-nos, Senhor, a sermos generosos, principalmente nesse momento difícil em que nós estamos passando como seres humanos. Senhor, esses que estão nos assistindo, que Deus abençoe as suas vidas, que Deus possa derramar as bênçãos do Senhor, que Deus possa, pela misericórdia, Senhor, trazer cura para a sua casa, para o doente, que enfermo, que está na sua família, que o Senhor possa, em nome de Cristo Jesus, trazer cura emocional, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus familiares, oro pela minha filha, pelo hipertiroidismo dela. Senhor, que Ele venha estabilizar a tireoide dela, venha estabilizar. Amado Pai, não está repreendido em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oro também por todos os jovens, oro pelo Maico aqui, que está sempre conosco, com coração, sabe, generoso, sempre aqui cuidando de nós, sabe, possibilitando que essa palavra chegue aos lares. Abençoe cada lar, Senhor. O Senhor sabe as dificuldades de cada um. Restaure o casamento, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amado Pai. Dê segurança àqueles que irão viajar. Que Deus os proteja. Em nome de Cristo Jesus. Amém.